Radar Político. Muito bem, Caio Junqueira, Fernando Molica, Igor Gadelha, bom dia aí para os três. Balanço dos resultados da eleição. Vamos começar aqui em ordem alfabética. Caio Junqueira, bom dia. Quem ganhou, quem perdeu? Você já respondeu isso tantas vezes ontem, vai ser mole agora. Cita pelo menos três grandes ganhadores, três grandes perdedores, Caio. Vamos lá, bom dia Sidney, bom dia Thaís, bom dia a todos. Acho que o grande derrotado, a grande derrotada, vamos dizer assim, é a esquerda brasileira, que na figura ali do seu principal partido, o principal partido de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, o Partido dos Trabalhadores, não fez nenhum prefeito, nenhuma capital. Tinham grandes apostas à esquerda ali, por outro lado também, aqui em São Paulo com o PSOL Guilherme Boulos e PCdoB Manuela Dávila também não levaram, apesar do que dá uma lufada ali, principalmente com o Guilherme Boulos, mais parte de uma derrota maior ainda do que as pesquisas indicavam, né? Esse eu acho que é um grande fator. Grande vitorioso, eu colocaria ali de fato a centro-direita, fazendo sempre aquela divisão dos três blocos de poder que hoje a gente trata na política brasileira, né? Tem a esquerda, que perdeu e perdeu muito, e tem os outros dois blocos. Eu gosto de falar do bloco do centro governista, que sai bem, tem no PP, tem no PSD, tem no PL, tem no PTB, crescendo aí o número de prefeituras e o número de governados, mas principalmente, se eu pudesse elegeria ali esse centro independente, né? Essa centro-direita ali, focada ali no DEM, no PSDB e no MDB, que consolidaram ali um bloco muito forte, principalmente por terem levado as duas principais capitais, os dois maiores colégios eleitorais. O DEM levou lá no Rio de Janeiro e o PSDB fincou mais uma vez aqui a bandeira aqui na capital paulista. Coloco também só uma observação, que o fato do Bruno Covas ter ganho aqui, ontem eu falei isso, enfim, eu também vou nessa avaliação de que Bruno Covas ganha apesar do governador de São Paulo, João Dória, e não por causa do governador de São Paulo, João Dória, que tem uma rejeição alta aqui. A rejeição do presidente Jair Bolsonaro é maior, é verdade, mas não é muito maior que a do João Dória aqui em São Paulo. Mas o Dória consegue ali sair fortalecido internamente no PSDB, porque Rio Grande do Sul, onde o PSDB também governa lá, o Nelson Marquesan sequer foi ao segundo turno, né? Perdeu e perdeu feio. Então, internamente, uma vitória do João Dória para o PSDB, mas não para fora. Para fora, ele tem um longo caminho a percorrer, principalmente porque o Democratas ali, que é desse grupo ali, desse centro independente, tem ambições e namora outros presidenciáveis como Sérgio Moro e Luciano Huck. Vamos lá. Molica, eu vou te puxar perguntando o seguinte: ontem mesmo houve um debate feito até aqui na CNN sobre a derrota de Boulos e também da Manuela Dávila no Rio Grande do Sul, que eles perderam, mas não perderam. Perderam, mas ganharam, porque ganharam mais projeção, mostraram algum amadurecimento do debate político, especialmente do Boulos aqui, e são aí apontados como a nova liderança da esquerda brasileira. Você está ok com essa leitura? Você acha que é por aí? Bom dia, Thaís, Sidney, bom dia a todos. Eu acho que mais em relação ao Boulos, né? A Manuela Dávila, já, apesar de ser uma política jovem, ela já tem uma estrada, foi candidata a vice-presidente na chapa do Haddad e não ganhou em Porto Alegre. O Boulos é uma novidade, ele foi candidato a presidente na última vez, mas ali praticamente para se apresentar ao país. E dessa vez ele perdeu a eleição de São Paulo, é inegável, né? Tá lá, é fato, mas ele sai maior, ele moderou o discurso, ele lembra muito o Lula de 2002, né? Quando o Lula começa a abandonar, quando ele abandona, na verdade, aquela fase mais radical do PT, foi em 2002 quando o PT lançou a Carta aos Brasileiros, algo que fez uma aliança com o Zé Alencar para disputar a presidência. Então o Boulos ensaiou desta vez um discurso mais moderado, fora daquele radicalismo tradicional do PSOL. Ele fez um discurso de alguém que buscava governar, né? Um discurso que fosse viável, que viabilizasse a eventual presença dele na prefeitura. E isso no momento em que a esquerda está pulverizada, né? O PT perdeu a eleição, né? Ganhou em 4 cidades médias agora nesse segundo turno, mas não ganhou nenhuma capital, teve derrotas feias em Recife, em Vitória. Então isso, o PSOL ganhou a prefeitura, o PTT ganhou, o PSB ganhou. Então isso, nesse
nesse momento em que não há um líder claro na esquerda, desculpe, troquei aqui, não há um líder claro na esquerda, o Lula está inelegível, pode mudar, mas pode não mudar, o pessoal, basicamente, o Boulos se coloca nisso. E agora, um ponto que eu acho interessante também, a sensação da eleição é que voltamos à velha normalidade brasileira, o que não é necessariamente ruim, não é necessariamente bom, mas depois de tantos arroubos dos últimos anos, Dilma, impeachment da Dilma, Temer, Bolsonaro em 2018, todos esses furacões que varreram a vida política brasileira, a gente voltou para a normalidade. É como se depois de uma confusão miserável em campo, o juiz pegasse a bola, botasse no meio campo, vamos recomeçar o jogo. Eu acho que é por aí. Não é um jogo necessariamente bom, porque o Brasil, né, não está bem. Se a política brasileira fosse muito boa, o país estaria melhor, mas já é um sinal de alívio para o que vem pela frente. Tá aí, Sidney. Ô Igor, você é um homem muito sábio, né? Sabe que eu amo os animais, né? Eu adoro os animais, mas não conheço tudo também não, né? Vou pedir a sua ajuda, porque ontem eu tive o cuidado de acompanhar os nossos comentaristas, a nossa cobertura, depois dei uma olhadinha, uma zapeada também, ver que os meus outros colegas estavam dizendo em outros meios de comunicação, né? Em outros veículos, eu acompanho muita coisa. E vi que muita gente não atribuiu derrota ao presidente Bolsonaro, né? Só o presidente não conseguiu constituir o partido dele. Aqui no Rio apareceu na propaganda eleitoral ele dançando no palco, dançando mesmo, dando assim uma voltinha, né? 360 graus com o Crivella, gravou pro Crivella, tava o Bretas no palanque também nessa imagem, ele falou na live dele sobre o Crivella, o Russomano também, naquela arrancada, ele apoiou. Eu te pergunto o seguinte, tem cara de coelho, orelha de coelho, pelo de coelho, narizinho de coelho e não perdeu o bolsonarismo nem o presidente? Eu não entendi, que bicho é esse? Olha, Sidney, se você fizer uma comparação entre o primeiro e o segundo turno, talvez no segundo turno o presidente Jair Bolsonaro pode ter tido um desempenho melhor. Explico. Ele gravou vídeos nesse segundo turno para 3 candidatos, né? Gravou para o candidato que foi eleito no Rio Branco, a pedido lá do senador Márcio Bittar, gravou para o candidato eleito em Anápolis, aqui no interior de Goiás, a pedido do deputado Major Vitor Hugo, e também gravou para o candidato eleito em São Gonçalo, aí na região do Rio de Janeiro, metropolitana, e os 3 saíram vitoriosos. Agora, apesar de que perdeu, né, a sua principal aposta em capital, que era Marcelo Crivella, que é uma das maiores capitais do Brasil, e aí isso acaba se sobrepondo um pouco a esses 3 resultados. Embora tenha Rio Branco, que é uma capital pequena, as outras 2 cidades são médias. Agora, o presidente também perdeu em Belém, ele chegou a fazer ali um post, né, declarando apoio discretamente ao delegado federal Iguchi, que acabou perdendo para Edmilson Rodrigues. Então, no balanço, talvez no segundo turno, o presidente foi um pouco melhor do que no primeiro turno, porque essa derrota, na verdade, de Marcelo Crivella, ela já estava sendo cantada nas pesquisas, o presidente foi mais cauteloso no segundo turno, fez outras apostas, e essas 3 apostas novas que ele fez acabaram dando certo. Agora é ver como o presidente, né, quais as lições que o presidente vai tirar dessas eleições. Aqui em Brasília há uma divisão, os militares e a ala política do governo defendem que o presidente faça ali um movimento ao centro, modere mais o discurso, a ala ideológica não, acha que ele tem que voltar às suas origens, com o discurso radical, sobre pena de seguir o mesmo caminho de Maurício Macri na Argentina, que não conseguiu se reeleger. O presidente ainda não deu muitas pistas, ele vem com um discurso moderado, mas vez por outra, como a gente acompanha aqui na CNN Rádio, quando algo não o agrada, ele volta a ser aquele Bolsonaro mais radical. Então vamos ver aí os movimentos do presidente para ver para que lado ele vai, que ala do governo ele vai seguir. Caio, eu quero falar aqui sobre um tema que eu e o Sidney a gente comentou um pouquinho antes do radar político chegar, que é essa troca de farpas ou, enfim, de declarações um tanto quanto perigosas entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do TSE, o Barroso, sobre as urnas eletrônicas, sobre fraude, sobre provas. O presidente Bolsonaro disse ontem, voltou a falar, ele vem reclamando, aumentando o tom sobre a questão das urnas eletrônicas, disse inclusive que teria a prova sobre as fraudes nos Estados Unidos, mas que não vai apresentar porque, na cabeça dele ou na visão dele, a imprensa não divulgaria aqui. E o Barroso vai e responde também com um tom bastante irônico ontem, o presidente Bolsonaro. Qual que é a tua avaliação aí de mais esse ruído?
Bom, primeiro que eu sou entusiasta da urna eletrônica, enfim, e eu não sou tão velho assim, tão idoso como outros aqui que estão conversando com a gente, mas desde cedo, meu pai era presidente da mesa, na zona eleitoral, lá em Bebedouro, eu acompanhava com ele, ia no ginásio, lá na FECIB, em Bebedouro, acompanhava por ação do papel, demorava dias e por aí vai. Eu sou bem entusiasta da urna eletrônica e acho que a questão da urna eletrônica, do voto impresso, ela não está nas mãos do presidente, o que lhe dá uma liberdade para poder falar à vontade e para poder criticar à vontade, porque qualquer mudança no nosso sistema eleitoral passaria necessariamente pelo Congresso Nacional e pelo Tribunal Superior Eleitoral também, em parte ali do Executivo, o que dá ao presidente uma liberdade para ele criticar à vontade, porque não é uma decisão que depende de uma canetada dele e o público dele, esse bolsonarismo raiz, esses 15, 20% bem fiéis ao presidente Jair Bolsonaro, gostam desse discurso, gostam de criticar a urna eletrônica, ainda mais no momento que você tem em Estados Unidos também uma crítica ao sistema eleitoral, óbvio que por moedas trocadas, porque lá é o inverso, né? Lá é o sistema de papel, vamos dizer assim, dando problema. Então, para ele é confortável, é muito confortável criticar e atacar a urna eletrônica, porque não está na alçada dele qualquer mudança nesse sentido, tampouco da base aliada dele no Congresso, de promover alguma mudança, muito menos no Tribunal Superior Eleitoral, muito menos no Poder Judiciário. É um discurso ali jogando ali bem para os convertidos. Só fazer, roubando um pouco da pergunta para o Igor, não vejo ali o presidente Jair Bolsonaro como grande derrotado. Acho qualquer leitura nesse sentido, ela pecaria um pouco, primeiro porque eleição municipal não se trata de um plebiscito do presidente da República, nunca se tratou de um plebiscito do presidente da República. Segundo, que o partido do presidente sequer estava, se é que estará um dia, mas não estava na cédula, então não dá para fazer sequer uma vinculação partidária. E terceiro, que mesmo nos lugares que ele quase entrou, né? Porque entrou daquele jeito, né? Falou numa live, indicou um voto aqui, acolá, mesmo assim não foi uma entrada muito de corpo e alma, como é uma entrada, o presidente entrando numa campanha de fato, né? Talvez um pouco mais no Rio, mas nos outros lugares muito timidamente. Então eu afasto um pouco essa leitura. Para mim, retomando, o grande derrotado, a grande derrotada nessa eleição é a esquerda brasileira. Vamos lá. Molica? Não, primeiro vamos tentar aqui, eu vou lembrar aqui minha ascendência mineira, por parte de pai, então vou tentar conciliar. Eu diria que o bolsonarismo perdeu a eleição, ou seja, essa visão radical, essa visão bota para quebrar, não tem um adversário, só tem inimigo, que foi uma tendência em 2018, esse bolsonarismo perdeu a eleição. Como também a esquerda, o discurso radical de esquerda também perdeu a eleição. Então, acho que, como eu falei, a bola volta ali para o meio do campo, volta para um jogo mais tradicional na política brasileira, e o jogo está em aberto. Então, esse é um ponto. Agora, eu discordo um pouco do Caio, não posso deixar de discordar do Caio, né? A gente combina isso, brincadeira. Sim, não cabe ao presidente Bolsonaro definir as regras do jogo, definir como é que vai ser a eleição, como é que vai ser a apuração, se urna eletrônica, se é papel, enfim. Mas ele tem um poder político, ele é a principal liderança política do Brasil e ele tem seguidores apaixonados. No momento em que 2 anos antes da eleição, mais disso, ele nunca deixou de falar em fraude eleitoral, ele começa a preparar o discurso do inconformismo com a derrota, isso é muito complicado. Ele tem seguidores apaixonados, continuará a tê-los nos próximos anos, ele tem bases muito fortes entre corporações militares, policiais, pessoas que são armadas. Então é muito delicado isso. Inclusive, creio que deveria ser o papel do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, questionar o presidente da República sobre aquela declaração que ele disse que em 2018 ele ganhou no voto no primeiro turno em 2018 e foi roubado. Ele disse que tem evidências, que tem provas disso. Então, que essa presente é importante para todo mundo. Se há provas, se há fragilidade no sistema eleitoral brasileiro, é interesse não só do Bolsonaro, é interesse de todos nós
que essas supostas fraudes sejam colocadas. Agora, só ficar lançando essa ideia, ele tinha que ser questionado, então apresente essas provas, porque isso cria um caldo de cultura muito ruim, cria um caldo de cultura de desconfiança que, no limite, pode comprometer a própria lógica do jogo democrático. Isso não é futebol, que a gente pode falar, o time perdeu, eu sei que se o Botafogo perder do Flamengo aí na próxima rodada, eu sei que vai ser roubado, mas isso é futebol, né? Isso não é, a gente não está lidando com a instituição, da institucionalidade brasileira. É um discurso perigoso e que precisa ser combatido. O TSE ontem, o ministro Barroso combateu, agora caberia à Procuradoria-Geral da República também tomar uma providência. O Igor, primeiro a minha solidariedade, Igor, para essa provocação do Caio em relação à idade, que ele sempre provoca você com vara curta, no fundo ele te quer bem e você é um menino e ele sabe disso também, que você é um garoto, não cabe. Eu entendi a provocação dele. Bom, agora com relação ontem ao DEM, né, e ao Rodrigo Maia, ele estava ao lado do Eduardo Paes, inclusive passaram rapidamente ali na fala do Eduardo Paes que o Covas havia vencido, oficializada a vitória naquele momento, né, ele até fez uma menção, assim, uma parte, né, de aproximação. Você vê PSDB e DEM conversando, se entendendo, naquela pelada que vai fazer assim um futevôlei, um só joga pro outro ou não? Olha, Sidney, esse resultado do DEM nas urnas está dando aí, parece estar dando ânimo para o partido tentar se desvincular um pouco do PSDB nas eleições de 2022. As lideranças do DEM têm cada dia deixado mais claro que conversam sim com outras lideranças, como Luciano Huck e outros, até Ciro Gomes. O Rodrigo Maia foi recentemente a Fortaleza conversar com Ciro Gomes, né, passando o recado de que João Dória não é o candidato automático do partido em 2022, como se pensa. Vale ressaltar um dado interessante: o MDB foi o que elegeu o maior número de prefeituras, foram 5. Só que o DEM pode encostar no MDB a depender da eleição em Macapá. O DEM lidera as pesquisas lá com Josiel Alcolumbre, que é irmão do presidente do Senado, e aí, se Josiel se eleger, DEM e MDB vão empatar aí com o maior número de prefeituras. Eu queria destacar do Rio de Janeiro, Sidney, você e Molica, que são daí, eu vi muito essa eleição do Eduardo Paes, ele meio como um sobrevivente da era política dele, né? Ele governou a cidade, na época, pelo PMDB, numa época em que os políticos ali fluminenses eram Sérgio Cabral, Luiz Fernando Pezão, logo em seguida, e todos esses aí ou estão presos ou estão fora da política. Também me chamou muita atenção o fato dele ter usado o Rodrigo Maia, né, ali como, né, fez questão de levantar a mão de Rodrigo Maia. Rodrigo Maia não é um bom puxador de votos, mas mesmo assim Eduardo Paes fez questão de ressaltar a liderança de Rodrigo Maia ali na coletiva ao final. Rodrigo Maia teve pouco mais de 54 mil votos. O Eduardo Paes, né, chegou na política com a família de Rodrigo Maia, com César Maia, depois se afastou e agora voltou aí, né, a reatar há algum tempo já, a reatar essa relação. Um último ponto que eu queria destacar sobre as urnas, Thaís, vocês todos falaram aqui, mas eu vi que o presidente parece até um pouco isolado nesse discurso, ele e os deputados ali próximos a ele, porque a maioria dos candidatos, inclusive os bolsonaristas, aceitaram a derrota. Você não viu lá em Belém, você não viu o Crivella, nenhum deles levantar suspeitas sobre as urnas, então o presidente parece um pouco isolado nesse discurso. Meninos, antes da gente acabar, eu quero rapidamente fazer uma rodada com vocês aqui sobre a pauta pós-eleições, porque estávamos esperando por este domingo para entender exatamente o que o Congresso Nacional vai conseguir fazer nesses últimos 15 dias, nesses últimos dias aqui do ano, enfim, nos próximos 15, 20 dias. E eu começo perguntando, Caio, para você, se há uma prioridade nessa agenda. Por exemplo, a gente vai assistir a votação do orçamento do ano que vem, que está chegando ao limite ali de aprovação? Thaís, em princípio eu não acredito muito na votação do orçamento, mas acredito talvez na votação da LDO, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e deixo o orçamento talvez para o começo do ano que vem. E acredito também na aprovação de algumas das medidas fiscais, talvez a proposta de emenda constitucional emergencial, né, a chamada PEC emergencial. Acho que fica por aí, fora algumas propostas ali de micro-reformas, né? Como você falou bem na redação, acho que a semana passada a gente estava conversando, acho que você usou essa expressão, né? As micro-reformas ali, que é essa lei de cabotagem, e por aí vai. Eu acho que vai ser muito por aí, e o xadrez todo político influenciando todo esse andamento dessa agenda econômica, né? O que seria, primeiro, essa definição
da sucessão da mesa da Câmara e do Senado, né, que influencia, sim, essas tratativas da agenda que vai ser votada e também essa reforma ministerial que vai ser resultado disso e deve ocorrer, se ocorrer, né, as coisas mudam, mas depois dessa eleição ali em fevereiro. Mas daqui até lá, talvez duas questões maiores, PEC emergencial, LBO, sim, e micro reformas econômicas também, um ou outro projeto. Nada muito grande porque o tempo é curto. Molica, falou-se bastante e com razão da eleição no Rio de Janeiro. Como é que você vislumbra aí a oposição? Que destino terá, por exemplo, Marcelo Crivella, sem mandato, evidentemente, e como será o pessoal um pouco mais forte na Câmara de Vereadores? O que você imagina que Eduardo Paes poderá encontrar pela frente aí, agora que ele é o vitorioso e de agora até 31 de dezembro vai compor o governo? Evidentemente, esse será o grande assunto, mas depois tem que governar, né? Olha, vai ser difícil imaginar o que vai ser do Crivella, porque na eleição de 2018 ele se empenhou muito para eleger o filho, o deputado federal, e não conseguiu. Ele não conseguiu fazer com que o filho fosse eleito deputado federal. Então já é um sinal de enfraquecimento. E agora ele fica sem mandato. Não é mais senador, enfim, ele não tem um mandato. E nessa campanha eleitoral, ele procurou radicalizar o discurso religioso, coisa que ele vinha tentando diminuir, né, ao longo de sua carreira. Ao longo de sua carreira, ele sempre procurou se apresentar menos como bispo evangélico e mais como político. Nessa campanha, até para conseguir passar para o segundo turno, ele radicalizou no discurso religioso. Então, isso limita um pouco a atuação. Ele pode tentar, na próxima eleição, ser candidato a deputado, enfim, esse nicho aí religioso certamente lhe daria um mandato de deputado federal. Não creio que ele vá tentar o Senado, mas por conta dessa derrota aqui, muito, muito pesada aqui no Rio de Janeiro. Mas, enfim, é uma coisa que ele vai ter que decidir agora, dos rumos políticos dele, do seu grupo político. Em relação ao pessoal, o pessoal cresceu, né, aqui no Rio, apesar de ter sido uma má votação para prefeita, no caso. Cresceu a sua bancada, já anunciou que vai fazer oposição a Eduardo Paes. Vai ser uma bancada de esquerda aqui no Rio, PT, PSOL e vai lá também PDT, essa bancada cresceu. Pode ser um bom contraponto aí para Eduardo Paes, que costuma ignorar um pouco essa questão de partido. Ainda que ontem ele tenha feito um discurso mais nacional, que já é um caminho, já aponta aí para 22. Vamos conferir. Ô Igor, para a gente fechar rapidamente com você, entre o que disse o Molica e o Caio sobre o que esperar aí das próximas semanas no Congresso, essa mudança de forças políticas das eleições municipais tem alguma influência na definição da agenda do Parlamento? Eu acho que de agora até o final do ano, dificilmente a agenda que venha a ser votada já está meio que dada, só falta costurar os acordos, né, que a prioridade deve ser a PEC emergencial, que é uma prioridade tanto do governo quanto do Rodrigo Maia. Essa PEC emergencial ela vai regulamentar a regra do teto, né, estabelecer uma série de gatilhos e também dar as bases para o Renda Cidadão, o Renda Brasil, que é o novo programa que o governo quer criar. Agora, a partir de 2021, isso pode afetar um pouco porque o centro fortalecido pode querer impor a sua agenda. Esse foi o Radar Político, minha gente, com o trio mais bem informado de Brasília, Igor Gadelha, de Brasília não, da política brasileira, o Fernando Molica, e no Rio de Janeiro. Ô Molica, eu não entendi, você torce para qual time mesmo? Eu não torço, eu sou o Botafogo. Ah, entendi. Opa, semântica é tudo nessa vida, minha gente. Jogar, poxa. E o nosso querido Caio Junqueira, que é bebedorense. Um jogo de despedida do Garrincha do Maracanã. Meu pai me levou em 72, um jogo para arrecadar recursos pro Garrincha, eu tive lá. Depois você reclama. Depois você reclama. Eu fui nesse jogo também. Eu também fui nesse jogo. Depois você reclama que o Caio fica chamando você de velho. Não, olha lá. Mas esse é orgulho. Que bom. Tá bem, meus caros. Então, até amanhã. Um bom dia para vocês. O Igor se diverte, né? Ele até escorrega na cadeira. Esse Igor é danado, hein? De santo não tem nada.